Salmos 111, no seu verso 10, a Bíblia vai nos dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. O que Deus tem ministrado muito no meu coração nos últimos dias é sobre temor a Ele, é sobre ter temor a Deus. Nós vivemos em uma geração onde nós não vemos temor a Deus acontecendo dentro das nossas igrejas. Nós estamos tão acostumados e tão conformados com a falta de temor a Deus, que tá tudo bem pra gente, a gente nem percebe essa falta de temor que nós temos. Como eu li pra você, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então hoje em dia nós temos sido tolos ao não agirmos com temor a Deus. Se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, então podemos dizer que o princípio da tolice é a falta de temor a Deus. E é o que nós temos visto hoje em dia, não só no mundo, mas dentro das nossas igrejas. O pior de tudo é que muitos de nós hoje acreditamos ter temor a Deus, quando na verdade não temos. Nós estamos tão conformados com a falta de temor, nós estamos tão conformados com um temor a Deus falso, que nós acreditamos ter temor, mas na verdade o que nós temos é uma coisa que não passa da boca pra fora. Uma coisa, por exemplo, que eu achava que era muita falta de temor, que era super pecado ser feito, era dizer pra Deus assim, chamar Jesus de você. Pra mim era uma coisa totalmente equivocada, era um pecado pra mim. Eu não chamava Jesus de você de forma alguma. Pra mim era um super pecado. Pra mim a única forma que você deveria se direcionar a Deus era chamando-o de Senhor e ponto e acabou, porque é Deus, né? A gente precisa ter respeito pra Ele, sabe? E aí eu falava aquela clássica coisa tipo, você não chama um juiz de você, você não chama, sabe assim, um falso temor a Deus, sabe? A gente acha que isso é temor a Deus, mas isso não passa da boca pra fora. E nós temos agido com esse falso temor pra cima de Deus, como se chamá-lo de Senhor ou não fosse o suficiente pra dizer que nós tememos a Deus, entende? E o temor a Deus, ele transcende muito mais do que chamar Jesus de você ou não, sabe? Jesus, por exemplo, é muito mais. Eu já ouvi muitas pessoas falando, você tem que orar de joelho, porque se você não orar de joelho, você tá desrespeitando a Deus. Não, porque eu já ouvi coisas absurdas como, você não pode orar sem escovar os dentes, porque se você orar sem escovar os dentes, você não tá temendo a Deus. Você entende o quão errado na nossa visão de temor a Deus está? Nós agimos com um temor falso, porque não passa da boca pra fora. Nós chamamos Jesus de Senhor, nós oramos só de joelho, nós escovamos os dentes antes de falar com Deus, porque é um absurdo falar com Deus sem escovar os dentes. Nós agimos dessa forma e achamos que isso é o bastante, mas dentro do nosso coração não existe o verdadeiro temor. O verdadeiro temor a Deus não é medo, sabe? Tipo meu Deus, eu tenho medo. Não é isso. O temor a Deus é mais um respeito a Ele, podemos dizer assim, do que um medo, podemos dizer, sabe? Porque, cara, é um respeito. Ele é o Deus soberano, Ele é o Santo de Israel, Ele é aquele que abriu o mar ao meio, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele é o cordeiro que venceu a morte. E Ele merece o nosso temor a Ele, Ele merece o nosso respeito a Ele, e principalmente nós, por sermos filhos dEle, sabe? Talvez você diga, Luiz, por que eu devo temer a Deus? Eu sou filho de Deus, então por que eu devo temer a Deus? E sabe, cara, principalmente por sermos filhos dele, nós devemos temer a ele. Nós devemos respeito à santidade dele. Nós devemos respeito a ele. Mas esse temor, esse respeito que nós devemos a Deus, ele não é um respeito, um temor que tem que vir da boca pra fora. Não é algo que sai dos meus lábios agora e simplesmente, beleza, eu vou orar agora, eu vou chamar Jesus de Senhor, eu vou me ajoelhar. O temor a Deus não é um padrão religioso. O temor a Deus precisa estar dentro dos nossos corações. De nada adianta nós termos um temor de boca pra fora e dentro dos nossos corações estarem vazios de temor a Deus. De nada adianta nós chamarmos Jesus de Senhor e não de você. Não, eu sou totalmente contra chamar Jesus de você, porque Ele é uma autoridade, vou chamá-lo de Senhor, beleza? E aí nós chamamos Jesus só de Senhor, achamos pecado chamá-lo de você, sabe? Achamos que Ele vai nos condenar ao inferno por chamarmos Ele de você. E aí, dentro dos nossos corações não existe temor nenhum a Ele, não existe nada assim, sabe? Só existe um medo falso que sai das nossas bocas, sabe? Um temor falso que sai das nossas bocas, e dentro dos nossos corações está um temor falso.
sabe? Nós precisamos ter um temor dentro de nós verdadeiro e não um temor de boca para fora, sabe? Nós temos sido tolos ao achar que chamar Jesus de Senhor ou não é o suficiente para o temor. Deus, ele quer um temor verdadeiro. Sabe quando você se mostra ser temente a Deus? É quando você está diante do seu pecado e você diz não ao seu pecado. Aí você se mostra temente a Deus. É quando você está diante dos pratos que Satanás coloca para você e ainda assim você vira para os pratos de Satanás e diz: olha, eu não quero isso porque eu tenho um Deus na minha vida. É quando você vence a sua carne, é quando você busca Ele de todo o seu coração, é quando você entende a soberania dele sobre nós. É assim que nós devemos entender o temor a Deus. Isso é temor a Deus, não é um falso temor que nós chamamos Ele de Senhor, sabe? Do que adianta nós chamarmos Ele de Senhor se nós tratamos Ele como nosso mordomo? Do que adianta chamar Ele de Senhor se quando nós vamos orar nós só pedimos coisas para Ele, nós fazemos das nossas orações listas de compras? Do que adianta? Você acha que isso é temor a Deus? Você acha realmente que isso é um temor a Deus? Você agir dessa forma, você acha que agindo dessa forma você está sendo temente a Deus? Isso não é temor a Deus. Temor a Deus é você se apresentar, sabe, de todo o seu coração diante dele, reconhecendo que você é um mísero pecador e que nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, ele poderia ter fulminado você, ele poderia ter acabado com a sua existência, mas ele escolhe te amar, ele escolhe sabe, você entende isso? Isso é o temor a Deus e por causa disso eu vou respeitá-lo como o Senhor da minha vida. Eu vou temê-lo e eu vou dizer não ao meu pecado. Eu vou respeitar Jesus como maior autoridade da minha vida. O que ele dizer, o que ele disser pra mim vai ser o ponto final e nada que ninguém diga vai sobrepor o que Jesus diz na minha vida. Isso é temor a Deus. Isso é temer a Deus de verdade. Agora não me entenda mal, você quer chamar Jesus de Senhor? Chame Ele de Senhor. Eu chamo Jesus de Senhor, é algo que eu gosto de fazer e não tem nada a ver você chamar Ele de você, de Senhor, sabe? Isso é tudo uma grande bobagem, assim, tipo, não chame Jesus de Senhor, não chame Jesus de você. É tudo uma grande bobagem, na verdade. Você chame Jesus da forma que você se sentir mais à vontade. Se você se sente mais à vontade chamando Ele de você, chame Ele de você. Se você se sente mais à vontade chamando Jesus de Senhor, chame Jesus de Senhor e entenda, Ele não vai te condenar por um ou por outro. O que Jesus quer é o nosso coração contrito diante dele. O que Jesus quer é um temor verdadeiro dentro de nós e não de boca para fora. Jesus quer que os nossos corações o busquem e não simplesmente que as nossas bocas falem palavras bonitas. Então entenda isso hoje, sabe? Entenda isso hoje. Não é o seu joelho que vai estar dobrado, se você vai estar em pé, se você vai estar deitado, se você vai estar rolando no chão. Não importa a forma que você vai orar. O importante é a forma que você vai se pôr diante de Deus aqui dentro do seu coração. É o temor que você tem aqui dentro pela pessoa de Jesus e não o que sai da sua boca simplesmente, sabe? Então sinta-se à vontade, você é livre. Jesus te deu liberdade para chegar diante dele da forma que você é. Então fale com ele, chame ele de você, chame ele de Senhor, chame ele da forma que você quiser, mas chame ele. O importante é chamá-lo, o importante é estar na presença dele, o importante é buscá-lo. Então pare com isso de Senhor, você, o que eu vou fazer? Orar ajoelhado, em pé, eu tenho que escovar os dentes para falar com o Senhor, meu Deus, sabe? Não, irmão, você é livre para falar com Deus da forma que você quiser, sabe? Chamá-lo de você, de Senhor, com dente escovado ou sem dente escovado. Escova os dentes porque é chato, mau hálito para as pessoas, tá? Mas assim, tanto faz, irmão, tanto faz, sabe? Então vamos hoje, sabe, entender o que é temor a Deus e passar a praticá-lo, porque nós temos sido tolos ao não praticar o temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal. E é isso, valeu, falou e tchau!